E me chama a atenção de ver jovens, né? Tu vê que esse é um evento, estava falando com o Belo agora, é um evento que teoricamente deveria ser para advogados, né? Nós estamos falando de associação de advogados criminalistas. E quando você se depara com um número expressivo de estudantes, números expressivos daqueles que passaram pelo exame da ordem, aqueles que estão buscando o seu espaço, assim como bem a Camila me falou ontem, me deixou bastante impressionado, já vai fazer o primeiro júri, já soltou bastante gente, é advogada criminalista, né? A Aliciane, estava tendo Analissa ou Aliciane? A Aliciane já me mostrou o escritório dela, e então, aonde é o escritório, quer dizer, não foi só passar na OAB, quer dizer que agora você está atuando, e eu fico muito feliz de ver isso. E muito feliz também de ver que tem um monte de pessoas, várias pessoas que vieram de outros lugares para ouvir outros colegas de outros estados com outras impressões, com outras informações, e jovens estudantes. E eu vou te dizer, não sei se você se deu conta, mas você está no melhor momento da tua vida. Eu não sei se alguém disse isso para vocês. Você está nesses 5 anos, 6 anos, 4 anos, que você está frequentando a Faculdade de Direito, eu diria que são os 5 anos que vão definir o resto da tua vida. Alguém já parou para pensar que esses 5 anos vão definir o resto da tua vida? Esses 5 anos é o que vai te dar o futuro, que vai te dar a possibilidade de vida melhor. E eu vou dizer que, cara, saboreie e aproveite cada segundo desses 5 anos. 5 anos para você conhecer pessoas, 5 anos para você interagir, 5 anos para você crescer, elevar teu conhecimento, mas também crescer como ser humano, principalmente como ser humano, de você saber conviver com diferenças, saber conviver com opiniões que talvez não sejam exatamente iguais às tuas, mas você respeitar. 5 anos que podem definir, cada segundo desses 5 anos definirão o resto da tua vida. Quando você se formar, eu imagino que tem alguém, boa parte de vocês, alguns de vocês estão se formando, se deram conta que depois da formatura, depois que passar o porre, na segunda-feira seguinte você já estará à disposição, é mais um advogado à disposição do mercado, e é uma responsabilidade, sabe que isso que vocês estão se propondo é uma imensa responsabilidade. E eu vou dizer uma coisa para vocês, antes de eu começar a tratar do meu tema, que eu, ao longo dos meus 19 anos de Ministério Público, a gente fala para o estagiário, tu não vai pegar um copia e cola, isso aqui não é um emaranhado de papel, isso que você está trabalhando é uma pessoa que não está feliz, é uma pessoa que está se submetendo a um processo, é uma pessoa que te procurou, e principalmente você, advogado, que te procurou por uma razão ou outra, mas é uma pessoa que depositou confiança em você. E quando uma pessoa deposita confiança em nós, nós temos que ter a mínima decência de corresponder a essa confiança. Isso é questão de decência. Isso é uma questão de responsabilidade. Se você se propôs a atuar, a trabalhar, a patrocinar os interesses de alguém que te procurou, faça como se fosse o teu melhor. Faça de tudo para desempenhar um bom trabalho e respeite, aquilo não é um emaranhado de papel. O processo eletrônico que seja, ou o processo físico, não é emaranhado de papel. São pessoas aflitas que estão buscando que você amenize uma dor. Porque entrar num processo, ele é uma sucessão de momentos que dói. Isso na esfera criminal, um processo criminal, por mais que vocês achem que não, mas o processo criminal é um processo que transmite toda a dor do ser humano. Porque ele está sujeito a se submeter a uma privação da liberdade. Já se imaginou dos teus direitos fundamentais, dos teus principais direitos humanos, a liberdade, e você está atuando para amenizar a situação de alguém
que está com a sua liberdade sob risco. Então, cara, respeita a pessoa, nós temos que também ter essa percepção de humanidade. E me chama a atenção também que vocês, a maioria, boa parte já são advogados, outros que estão se formando, outros que estão iniciando a carreira, o percurso para depois desempenhar a sua atividade profissional. Cara, não é fácil. Eu vou te dizer, às vezes a gente tem que pegar e transpor caminhos, e transpor obstáculos, superar desafios, mas eu vou te dizer com muita dedicação, se tu tem disciplina, todo o teu empenho, todo o sofrimento que você teve que experimentar, terá valido a pena. Quando eu fiz a faculdade, eu me lembro como se fosse hoje, e alguns que foram meus alunos, quem foi meu aluno já deve mais ou menos saber a história. Quando eu fiz a faculdade, eu não tinha grana, velho. Não tinha. Eu fazia faculdade e viajava 100 quilômetros para onde é que estava sediada a universidade, 100 quilômetros para ir, 100 quilômetros para voltar. E eu era muito orgulhoso, sou muito orgulhoso ainda, e eu queria muito fazer as coisas por mim. E eu trabalhava numa lojinha, uma loja extremamente modesta, e eu casei naquela época, na época, em 98, eu casei, nós estamos há 21 anos casados, fora outros anos que a gente está junto, e, cara, eu tirei minha esposa de uma casa extremamente confortável para morar atrás da loja, num local absolutamente modesto, aonde, nos dias úmidos, eu convivia com lesmas. As lesmas, elas dominavam as paredes. E eu lembro disso toda vez que eu olhava aquela cena, eu dizia, cara, eu quero mudar a minha vida, eu quero melhorar. E eu estudava mais, eu levava aquilo como se fosse uma fonte de motivação, de inspiração. E antes de me formar, tudo que eu queria na minha vida é me formar para ser advogado. Porque na minha cabeça, era a forma mais rápida de eu sair daquela situação, daquilo que eu não gostava de fazer. Sabe com aquela historinha de boi indo para o abate? É mais ou menos, lá no sul a gente fala isso, boi indo para o abate, tu sabe que vai morrer, né? E a única coisa que vinha na minha cabeça é, eu vou ser advogado, porque me parecia ser o caminho mais rápido para eu sair. E nesse meio tempo, minha esposa me inscreveu para um concurso público. E eu fui fazer o concurso público. E a única coisa que eu não sabia era o tal do Código de Organização Judiciária. E eu me lembro como se fosse hoje, numa viagem dessa para compra, eu fui e decorei aquele livrinho verde, Belo, que era um livrinho desse que eu não entendia nada, mas eu decorei, né? Decorei, não entendi nada, não entendi porra nenhuma, mas decorei. Fui e voltei decorando. Passei no concurso para o judiciário, antes de me formar, e aí minha vida começou a melhorar, começou a mudar. Logo que me formei, passei para concurso, fiz concurso para juiz, na sequência, concurso para juiz. Passei na primeira fase, mas aí anularam 4 questões, eu aproveitei 2, e fiquei com uma abaixo da linha de corte. Mas o dia que eu tomei conhecimento disso, eu estava assinando meu termo de posse no Ministério Público na condição de assessor jurídico, e depois nunca mais fiz concurso, queria me preparar para ser professor. E hoje eu estou licenciado no Ministério Público, e bem provável que não vai demorar muito tempo, eu já vou estar com a minha carteirinha de advogado. Isso é uma decisão que eu vou ter que tomar ainda. Isso é uma decisão que eu vou ter que tomar ainda. Mas, cara, tu vai me perguntar, foi fácil? Não foi fácil, cara. Foi foda, foi difícil. Foi difícil, foi complicado. Cara, muitas noites sem dormir, muito suor, muitas lágrimas escondido também. Mas hoje eu posso dizer para vocês que se eu soubesse que era tão bom de eu estar aqui, no lugar onde eu gostaria de estar nesse exato momento, fazendo aquilo que exatamente que eu gostaria de fazer, eu teria feito tudo em dobro, alguns anos atrás, tudo em dobro, só para eu poder experimentar isso, esse momento de estar com vocês agora. Então, cara, vale a pena. Depois, meu amigo, depois deixa que as coisas aconteçam de forma natural. Bom, eu só compartilhei isso com vocês porque me sinto emocionado de ver advogados, de ver ex-alunos, de ver bacharéis e aqueles que estão buscando espaço como bacharéis, que isso sirva também para você entender que você vai ter que se esforçar e que o esforço vai valer a pena. Bom, mas dito isso, eu tenho que pegar e falar alguma coisa sobre esse tema que tão me incomoda. Quando tu fala em sistema punitivo, eu botei a expressão incoerência, né?
porque me parece incoerente de você falar em sistema punitivo no Brasil, porque, na verdade, nós temos um sistema vingativo, na verdade, né? Não necessariamente um sistema punitivo. Então, quando a gente fala em sistema carcerário, quando a gente fala em criminalidade, parece que nós estamos falando em temas simples, mas são temas extremamente complexos. E o pior de tudo que, nesses temas extremamente complexos, a busca são de soluções simples. Não existe soluções simples para temas absolutamente complexos. E é o que nós temos feito ultimamente. Se você for observar, as ações que estão sendo desenvolvidas, elas são ações paliativas que, cara, me faz ter a percepção que nós somos o país da conversa fiada. E é bem isso mesmo, nós somos da conversa fiada. Porque quando tu fala em sistema carcerário, como muito bem falou agora a palestrante anterior, e ela demonstrou a realidade é exatamente essa, e o Estado sabe dessa realidade. Se tu perguntar para ela o que foi feito, nada. O que foi feito, nada. Mas é curioso quando você vê ministros do STJ e políticos irem visitar, por exemplo, o Presídio Central em Porto Alegre, que hoje é cadeia pública, e eu vou te dizer, o Presídio Central, ele é talvez igual ou pior do que esse que você está demonstrando agora aqui. E aí vai lá para me dizer, olha, a situação está ruim. Cara, tu sai de Brasília para me dizer que a situação está ruim, isso que está uma merda, tu quer, eu te dou um monte de fotos, te mando para o WhatsApp e não gasta dinheiro público com viagem. E vem falar bobagem. Né? Então, para de conversa fiada. E aí, quando tu começa a ver que isto é jogo para você, para o público, e tu começa a se preocupar. Tu começa a se preocupar porque vem de órgãos que, na verdade, deveriam buscar efetividade e não simplesmente buscar condicionar a opinião pública. Porque, se tu for ver, é tudo uma espécie de como você elaborar um discurso bonito. Nós estamos num momento em que o discurso bonito, ele seduz. É muito sedutor você dizer, vamos pegar e construir mais presídios. Bom, vamos construir mais presídios, beleza, tudo bem. É muito sedutor você dizer, olha, nós vamos pegar agora e botar um pacote anticrime. Cara, pacote anticrime quer dizer contra o crime. Quem que não é contra o crime, para cara pálida? Todos somos contra o crime, né? Mas só bonito, né? Pacote anticrime, ele é sedutor, é o nome pomposo. É o nome pomposo. Alguém já está ouvindo falar do que está acontecendo com o pacote anticrime hoje? Brasil não é para amadores, né? Brasil não é para amadores. E agora estão entendendo que Brasil não é para amadores. Brasil é profissional. O cara tem que ser cancheiro, como a gente diz lá no Rio Grande do Sul. Só que estão atuando como amadores. E quando você vê aumento de pena soa bonito, vão aumentar a pena. Cara, pode aumentar a pena, velho. Pode pegar e botar regime fechado, faz o que tu quiser. Mas também, paralelamente a isso, faz o correto, faz algo que seja efetivo, que melhore a vida das pessoas. E quando a gente fala em sistema carcerário, tu vê que ainda o discurso ele é mais... Ele é um discurso vago. Ele é um discurso que é o discurso do óbvio. Todo mundo fala o óbvio, né? A obviedade. E tu não vê mecanismos e instrumentos de pegar e, dali a pouco, não ser tão óbvio assim e buscar uma solução para uma situação extremamente complexa. E quando tu fala em sistema carcerário, os caras ficam olhando na ponta. Se você for observar, nós temos o péssimo hábito de buscar soluções para os efeitos e não para a causa. Quando o cara ingressa no sistema carcerário, porque muita coisa já falhou, o Estado já falhou lá desde o início. Desde o início, o Estado está falhando com aquele cidadão. E aí você vai me dizer, o cara tem livre-arbítrio. Tudo bem que tem livre-arbítrio, mas daqui a pouquinho eu vou te mostrar que não é bem assim a coisa. Não é bem assim a coisa. E aí tu vê que as soluções que são buscadas vamos estabelecer a execução da pena antecipada, antes, em segundo grau de instância. Tudo bem. Mas, para isso, tu pega e coloca em dúvida um texto constitucional. Cara, tu pegou e colocou em dúvida um texto constitucional
para algo que não vai gerar efeito prático. Porque tu vai encarcerar mais ainda, tu vai encarcerar. E eu vou te dizer, o encarceramento é uma forma burra de ganhar dinheiro, de gastar dinheiro público. Nós estamos falando de 3 mil, 2.500, 3 mil por preso. E nós estamos falando em 800 mil presos. Multiplica isso, quanto é que dá? E aí tu vem com aquele papo de dizer que o nosso país é um país da impunidade. Qual é o país que pode dizer que é da impunidade com 800 mil presos? Que papo furado é esse? Qual é a lógica? Como é que tu vai me dizer que é um país da impunidade com 800 mil presos? Coisas que quase 50% são presos provisórios. A conta não fecha. E vamos combinar 3 mil reais por mês. Imaginem se você com 3 mil reais por mês. Você, teoricamente, com 3 mil reais por mês, você poderia viver num lugar relativamente bom, você poderia se alimentar relativamente bem, poderia se vestir relativamente bem também. 3 mil reais, se imaginaram 3 mil reais por mês? E agora acabou, a nossa Giselda, ela acabou de mostrar como é que é o nosso sistema, com 3 mil reais por mês, 2.500 mil por mês. A conta não fecha, a gestão, ou que seja, não fecha. Não fecha. E aí tu vê medidas de vamos antecipar a execução da sentença penal condenatória, vamos botar onde essa galera? Tu coloca em dúvida o texto constitucional, da presunção de inocência, artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal de 88, cria um rebuliço, e cadê a efetividade disso? Para quê? Cadê a efetividade? Tu cria um precedente onde tu relativiza, e é relativizado, sim, todos os direitos fundamentais são relativos, mas também não a ponto de você simplesmente pegar e deturpar o conceito já consagrado de trânsito julgado. Aí você vê também isso no projeto anticrime, está lá também, para pegar e antecipar a execução da pena. Aí tu vê o Congresso Nacional dizendo que isso não por lei ordinária, não só por emenda constitucional. O Congresso Nacional está dizendo isso, um grupo de estudos, lei ordinária não, só por emenda constitucional. E aí tu chega à conclusão, Brasil não é para amadores. Brasil não é para amadores. Né? Tu viu o recado que foi dado, um baita de um recado que foi dado. Não é do tipo engole, pega a goela abaixo e vão aprovar essa porra. Não, Brasil não é para amadores. E aí tu vê depois, mais adiante, uma falta de técnica quase que constrangedora. Agora que tem um grupo que está tentando melhorar a redação desse projeto anticrime, não que eu seja contra, vamos deixar bem claro, eu sou do Ministério Público, gente, meu negócio, meu dia a dia é buscar, depois de um devido processo legal, buscar a condenação de um cara lá, e eu trabalho na execução criminal, faz 16 anos que eu trabalho em execução criminal. Promotoria de Justiça e Execução Criminal. Então, cara, eu entro em presídio e sei bem exatamente como é que funciona lá dentro. E sei quem são os caras. E sei o que eles querem e o que eles não querem. E eu posso te dizer, tem muitas coisas que eles não querem que o Estado cega, não vê. Por conveniência, você já vai entender o porquê. Então, não vem com esse papo do tipo leva para casa, não vem com esse papo, tu é evidentemente bandido. Tu é de esquerda, de direita, de centro, de frente, de costas, de lado. Não vem com esse papo furado. Tá? Não sou nem de esquerda, nem de direita, nem de frente, nem de costa. O meu negócio é a Constituição. O resto, meu amigo, que se foda. E aí tu vem com aquele negócio de dizer, vamos pegar e agora botar o regime inicial fechado para determinados crimes. Cara, mas isso já foi declarado inconstitucional mais de uma vez. Nós temos o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072 de 90, com a redação original que falava integral fechado, foi declarado inconstitucional pelo STF em 2006. Aí botaram, eles mudaram a redação, botaram o regime inicial fechado, depois com a Lei 11.464 de 2007, inicial fechado, foi declarado inconstitucional de novo. Mais uma declaração inconstitucional, pode pedir música no Fantástico. Porque foi o único dispositivo que conseguiu ser declarado inconstitucional 2 vezes, mais uma, música no Fantástico. Né? E aí os caras querem insistir com algo que é inconstitucional, o STF já declarou inconstitucional. E tu fica meio que pensando, mas, porra, será que os caras estão falando sério sobre isso? Será que estão falando sério sobre isso?
E aí tu vê que nós estamos meio que banalizando a violência. Você já não mais se perturba, você não é mais impactado de ver pessoas mortas, notícias de pessoas mortas. Você já ouve, que coisa, e sai. Já parece que não te impacta, não te traz não te faz uma reflexão, não nos traz uma reflexão. Hoje é mais comum tu ver um cara tirando selfie perto de um corpo do que propriamente buscando ajudar, né? Se o cara está num acidente, que a primeira coisa que ele faz? Puxar o celular e ficar vendo lá o cara lá todo esgualepado. É a banalização da violência. E o mais preocupante é quando a banalização da violência ela vem de quem deveria, teoricamente, zelar pela paz social, pela segurança, do tipo, eu desço no helicóptero e vou vibrar porque uma pessoa foi morta. Né? Comemorar a morte de uma pessoa. Cara, não interessa quem seja, mas comemorar a morte de uma pessoa é de uma morbidez absurda. Eu não sei se vocês são contra ou a favor, também não é essa discussão. Não quero politizar aqui, nem polarizar, mas, cara, tu vibrar pela morte de uma pessoa não interessa quem seja. Né? E de uma forma ainda midiática, é meio complicada, aí tu começa a entender, as coisas não vão andar direito. Não é assim que funciona. E aí tudo isso desemboca no sistema carcerário. Cara, você sabe como é que funciona o sistema carcerário? A primeira coisa que vocês têm que pegar e se dar conta é o seguinte: o Estado é que deveria ter o controle das ações. E aí tu começa a me falar em criminalidade, começa a falar em sistema carcerário como se fosse algo equidistantes, que são algo que não são interligados. Mas, velho, o Estado ele é responsável por administrar os presídios, fiscalizar a execução de uma pena. E os presídios, eles têm, se você for verificar, o Estado ele não tem acesso. É curioso, porque até certa vez, eu experimentei na carne, uma vez a gente foi fazer uma visita lá no Presídio Central, e eu e mais uma cúpula praticamente do Ministério Público e mais outras pessoas ali. E chegou, nem é agente penitenciário, é a polícia militar ainda a polícia militar tira os caras da rua para deixar lá no Presídio Central. Né? Mas estão lá. E aí chegou o policial lá e disse, aqui vocês não podem entrar, nessa galeria não pode entrar. E eu fiquei aquele negócio, como assim não pode entrar? Mas por que não pode entrar? Porque eles não deixam. Como assim o Estado não pode entrar aqui? Porque eles não deixam? Como assim? Não entendi. Pode explicar melhor isso? Não, eles não deixam, é dominado pela galeria. Claro que a gente sabia disso, nós sabíamos disso. Essa galeria, provavelmente, desse estabelecimento carcerário, é dominado também por facções, provavelmente dominado por facções. E aí tu vai me perguntar, se o Estado não consegue controlar 4 vai controlar o resto? De que jeito que tu vai pegar e exigir do Estado o controle da criminalidade fora dos muros, se ele não consegue controlar dentro dos muros? 4 paredes, eu sei que eu estou falando de uma forma que parece simples, não é tão simples assim não. Mas, teoricamente, se você não consegue controlar uma massa carcerária dentro de 4 paredes, porque você é dominado a ponto de esta massa carcerária, ela substitui o Estado, com a conivência do próprio Estado, como é que tu vai exigir que diminua a criminalidade lá depois lá fora? É incoerente isso, Se tu for ver, quando a gente fala em sistema carcerário, hoje não é bom negócio, e olha o que eu vou dizer, vai parecer estranho, não é um bom negócio para as facções, principalmente para facções, que o sistema carcerário tenha uma política pública que possa melhorar a situação. Porque o sistema carcerário é a fonte mais barata de captação de mão de obra. É onde você consegue captar a mão de obra. O carinha lá, o drogadito, praticou um furto, dali a pouco praticou um roubo, aquele drogadito ele caiu. O drogadito caiu, ele vai para o sistema e ele vai ter que optar para qual galeria que tu quer. Quem será o teu dono, na verdade? Tem a facção A, a facção B. E aí, como é que faz? Esse cara ele vai entrar na galeria
e vai receber a proteção que o Estado não deu a ele. Na verdade, a proteção dele é para o chefe da galeria, da facção, e não só proteção para ele, mas também para a família dele, a ponto de os integrantes de facção, eles pegar e pagar até mesmo o transporte para a visita, a ponto de integrantes da facção, eles pagarem produtos de primeira necessidade. E quem é que deveria ter feito isso? Quem é que deveria fazer isso? O Estado. O Estado não está lá. E aí, para quem que esses caras vão ser agradecidos? A quem eles vão ouvir? O Estado ou a facção? E aí tu vai me falar em redução de criminalidade, tu vai me falar em sistema carcerário, isso é conversa fiada, velho. E isso aqui tu acha que é algo que eu descobri, algo que é novo? Cara, todo mundo sabe disso. É algo que todo mundo sabe disso, é detectado, mas, e nós vamos avançar, as coisas não funcionam. E aí esse cidadão, esse chinelão, que entra pelo 157, entra pelo roubo, ele fica endividado, ele vai ter que sair do sistema e vai ter que cometer outros crimes para pagar o débito lá. E aí, tu retroalimenta a violência. Não parece incoerente para vocês que dentro do sistema carcerário nós tenhamos a retroalimentação da violência? É no sistema carcerário que a violência ela é retroalimentada, é o ciclo que vai se renovando. E a criminalidade vai aumentando. Isso é algo perceptível, absolutamente perceptível. E aí você começa a pensar, vamos construir presídios novos. Claro, vamos construir presídios novos, sem problema nenhum, mas eu vou te assegurar, não vai demorar muito tempo, já vão estar superlotados também. Porque o Brasil ele tem 800 e poucos mil presos, mas era para ter bem mais se todos os mandados de prisão fossem cumpridos. Era para ter mais. E tu vê que só fala em efeitos, tu não consegue fazer uma dimensão, ou não consegue estabelecer prioridades para a causa. Esse que é o nosso mal. Aí tu pega e vê projetos de lei, por exemplo, agora aumentaram, o ano passado, em abril do ano passado, aumentaram a pena do crime de roubo com emprego de arma de fogo. E cantaram, foi uma cantilena, porque agora praticar o crime de roubo com emprego de arma de fogo tem a pena maior. Primeiro, diminuiu? Diminuiu? Não. Segundo, eles fizeram uma bela de uma lambança, porque agora crime de roubo com emprego de faca, com emprego de qualquer outra arma, não majora. Mas eles venderam a cantilena e eu não consigo imaginar se isso foi por gosto, se não for por gosto, porque se não for por gosto, se não foi por gosto, foi burrice. Se for proposital, aí é maldade. Aí é maldade. Porque hoje, se o cara pegar um facão 7 listas, para quem é missioneiro sabe que foi meu aluno, sabe o que é facão 7 listas, se tu pegar um facão 7 listas porque ele tem 7 listas, olha a largura da coisa, e dá de planchaço nas costas do vivente, mas de planchaço para deixar marca, porque missioneiro que é missioneiro, ele não dá detalhe, ele não corta o rapaz. Missioneiro que é missioneiro, ele dá de plancha, é para dar de lado do facão, para arder no lombo, e para arder e para ficar marca. Para ficar marca. Pois bem, se o cara pegar um facão missioneiro que arde com a beleza e praticar um roubo, não majora. Hoje não majora. E ainda tem a retroatividade da lei mais benéfica. Aqueles outros caras que foram condenados com facão, que foram condenados com qualquer outro tipo de arma que não seja uma arma de fogo, tiveram a pena reduzida, mas venderam a cantilena de que o crime. Agora a pena ficou maior. E outros tantos exemplos que a gente vê, que tu vê que aí vem um discurso fácil e a população hoje já cai. Porque a população ela quer ouvir que tem medidas que poderiam ser eficientes para melhorar a sua vida. E é muito fácil tu dizer que eu aumentando uma pena eu vou melhorar a tua vida. Eu tornando um crime hediondo, eu vou melhorar a tua vida. Eu não tenho problema nenhum de aumentar a pena, por mim pode aumentar. Eu não tenho problema nenhum de você tornar um crime hediondo, por mim pode
pode tornar hediondo. Agora há pouco não foi um emprego de arma. O porte de arma de uso restrito não virou hediondo? E está solucionado os problemas de porte ilegal de uso restrito. Tu não vê mais. Tráfico de arma, essas coisas, arma, fuzil, tu não vê mais. Acabou. Cara, então tu vê que só essas medidas, que são medidas repressivas, não é o suficiente para você tornar a vida das pessoas melhores. Não é o suficiente. Agora também no pacote anticrime, cara, e eu respeito quem entende que deva ser assim, respeito a opinião dos outros. Tem vários colegas, bons colegas, que têm uma opinião contrária contra mim, com fundamentos bem interessantes, mas eu não consigo imaginar de que o sujeito que está autorizado, teoricamente, a dar um tiro numa pessoa que está em situação iminente de conflito armado, primeiro, porque falar em conflito armado, você está reconhecendo que nós estamos em guerra. Conflito armado é guerra. Para você pegar e dizer que nós estamos em conflito armado, nós estamos em guerra. E para você pegar conflito armado, o sujeito ele poder efetuar um disparo em pouca fração de segundos, em algumas frações de segundo, o cara vai investigar, ele vai processar, julgar e executar. Pronto, beleza, deu o tiro no cara e está solucionado o problema do tráfico de drogas na favela bela do Rio de Janeiro. Com um tiro, estão resolvido o problema. E não se dão conta que aquele cara que está com um fuzil, ele vai pegar, está morto. E aí o vivente que está próximo a ele vai pegar o fuzil e vai dar para outro. Esta ineficácia das atitudes isoladas é que me causa um certo desconforto. Se você quer recrudescer, e tem que recrudescer, e lá em Santa Cruz do Sul, onde tem a promotoria de justiça criminal, o cara, o apenado que pegou e cumpriu a pena de forma adequada, ele vai ter os seus benefícios, e muitas das vezes, de ofício pelo MP. Não é raro de nós, do MP, detectarmos que o sujeito já tem direito à progressão de regime e já fazer uma promoção para que ele seja submetido a exame criminológico, ou simplesmente buscar um atestado de bom comportamento do diretor do presídio e pedir para o cara, vai com Deus, progrediu de regime. Isso, já cansei de fazer isso. Mas também lá sabe, se você cometeu falta disciplinar, se cometeu falta grave, vai ter regressão de regime, mas com todos os rigores. Eu não quero nem saber se o pato é macho. Se o cara tem celular no estabelecimento carcerário, se o cara empreendeu fuga, se o cara saiu em saída temporária e não cumpriu os requisitos de saída temporária, vai ter sim a regressão de regime, eu não quero nem saber. Mas lá também, doutora, lá tem o PAD, tem ampla defesa, tem PAD, tem o procedimento, ele é acompanhado com o advogado no presídio, e depois ele é acompanhado para o advogado no procedimento judicial. Né? Mas é algo meio que pro forma, porque o cara vai ter regredido o seu regime, porque na esmagadora maioria das vezes ele empreendeu fuga, ele foi flagrado com celular e praticando outros atos de indisciplina. E vai sim. E quando eu trabalho em processo criminal, se eu verificar que esse sujeito, ele praticou o crime, eu tenho prova suficiente para me convencer de que ele, sim, foi o autor do crime, há prova da existência do fato, eu não tenho dúvida de buscar aquela pena que a gente considera proporcional ao crime que ele praticou. Aquela pena, ainda que seja a mais severa possível. Cara, é assim que a gente trabalha. Mas, velho, é com aquela percepção de constituição debaixo do braço, dentro das regras do jogo. Mas isso não resolve o teu problema. Tu pegar e prender o cara lá não resolve o teu problema. Porque esse cara vai preso, ele vai começar a cumprir a sua pena, com a cantilena da ressocialização, só que nosso sistema carcerário, ele tem o quê? Já? Nossa, nós estamos falando em dessocialização, né? Nós temos uma dessocialização, e já me disseram para eu parar. Está tão ruim assim, para eu parar? Está tão ruim assim.
só para você, só para eu concluir, eu me perdi aqui, geralmente eu falo demais. Eu me perdi aqui, eu me perdi no tempo, tá? Mas para vocês entenderem onde é que eu quero chegar e as razões pelas quais eu fico incomodado. A minha esposa, ela é bacharel em Direito, pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil, e é dentista, especialista em ortodontia. Ela é pancadora mesmo, ela é meio fora da casa. E ela trabalha para o município e ela trabalha no bairro que tem mais incidência de criminalidade. É o bairro do tráfico. Aqui deve ter o bairro do tráfico, em outras cidades tem bairro do tráfico, a gente sabe onde fica o tráfico. E ela conhece praticamente todos os traficantes, os pequenos e os médios, porque os grandes não estão no bairro. Os grandes não estão no bairro. Os grandes traficantes, eles estão controlando de outra forma, ou de dentro da cadeia, ou se não, é aqueles caras que ninguém sabe quem é, né? Ou sabe, mas não alcança. Mas ela conhece o pequeno e o médio traficante, praticamente todos de Santa Cruz do Sul. E lá, como ela é da área de saúde, eles respeitam, né? Traficante que se preze, ele não vai pegar e meter a mão com gente da área de saúde, porque o resto da comunidade, ou qualquer outro chinelão que chega na área de saúde, eles são castigados pelos demais, né? Porque, na verdade, tu está afrontando a comunidade. E teve uma vez que ela chegou para mim em casa, e me contando que ela resolveu fazer atendimento nas casas, entrar bairro adentro. Cara, eu conheço isso, mas eu conheço de processo. Eu nunca fui lá. É uma falha minha, é um equívoco meu. E aí eu faço uma meia-culpa. Mas ela entrou e ela foi atender as pessoas e, cara, andou alguns metros, 100, 200 metros, e chegou numa casa e tinha uma criança de 3 anos de idade, chorando copiosamente. E ela parou e perguntou para as crianças, isso ela me contando. Ela parou e perguntou para as crianças, por que está chorando? Não, porque o meu pai está batendo na minha mãe de novo. Não é meu pai está batendo na minha mãe. Meu pai está batendo na minha mãe de novo. E aí a Natália perguntou, vem cá, mas e teus irmãos, não tem ninguém que possa te ajudar? Ah, eu tenho um irmão mais velho, de 9 anos. Mas onde é que ele está? Ele está cheirando cola. Está ali, mais ou menos, cheirando cola, ali perto da vila. Eu digo, tá, mas e não tem mais ninguém que possa te ajudar? Ah, eu tenho um outro irmão de 13, mas ele já está vendendo droga. E eu tenho um irmão mais velho que foi morto pela quadrilha rival. E aí tu começa a pensar, esse rapaz de 3 anos, esse gurizinho de 3 anos, ele vai se tornar aquele menino de 9 anos, teoricamente, que vai cheirar cola, depois aquele que vai, teoricamente, vai vender as drogas, e teoricamente ele vai ser assassinado ou vai matar alguém. E aí vocês vão fazer aquela indagação que todo mundo diz, mas nem todos aqueles que trabalham, que moram naquele bairro são bandidos. E eu vou concordar com vocês. Mas vocês já ouviram falar no direito penal da probabilidade? Direito penal da probabilidade? Já ouviram falar? Cara, eu inventei essa expressão, eu ainda não escrevi sobre isso, mas eu inventei essa expressão uma vez na palestra, direito penal da probabilidade. E foi curioso, porque depois eu recebi um direct, a menina perguntando obras para ela falar do TCC dela. Eu digo, não sei, velho, eu inventei naquele dia, saiu na hora. Mas por que o direito penal da probabilidade? Depois, fazendo uma reflexão, e a gente vai escrever mais sobre isso, nós temos um problema de probabilidades. Se tu for analisar, porque nós sempre buscamos combater algo que já está feito, algo que está pronto e acabado. Nós sempre temos essa percepção de políticas repressoras, de aumento de pena, de recrudescimento. Mas, se tu for analisar, nós temos aqui o direito penal da probabilidade. Não é que você vai impedir que esse sujeito ele vai entrar ou não para o mundo do crime, mas nós temos que dar probabilidade, opções. Quando você decidiu de vir assistir a esse evento, você pensou? Não pensou? Você tinha opções. Será que vou? Será que não vou? Está muito quente, é longe? Você pensou. Quando você resolveu fazer direito, você pensou, você pesou os prós e os contras.
Você, quando vai adquirir uma roupa, você tem as opções. Não é isso? Pois bem, então vou dizer uma coisa para vocês. Um dos meus melhores amigos, lá em Santa Cruz do Sul, ele é delegado regional de polícia. E aquele delegado regional de polícia que é o cara que vai para frente de combate, não fica no gabinete, não. Ele pega a arma e vai para frente de combate. E uma vez ele estava me contando numa janta que ele entrou nesse bairro, com os policiais dele, prenderam 2, 3 traficantes e apreenderam uma determinada quantidade de droga. E eu disse, tá, Luciano, e daí? Foi só tu? E os teus policiais, sim. E vocês apreenderam droga e pegaram e prenderam os traficantes. Sim. E aí acabou o tráfico lá? E a gente sabe que nós estamos enxugando gelo, foi a expressão dele. Sabe por quê, Luciano, que tu está enxugando gelo? Porque quando tu entrou lá com os teus policiais, fazer o teu trabalho, e deveria, sim, deve fazer isso, entrar, sim, para você ter uma postura repressiva contra aqueles que estão praticando crime, mas você entrou sozinho, meu velho. Porque você deveria ter chamado o secretário da Educação junto. Você deveria ter chamado o secretário da Saúde junto. Você deveria ter chamado o assistente social junto. A porra do Ministério Público e a porra do Poder Judiciário para estar lá e ficar lá. Enquanto você ir só com teus policiais, meu amigo, tu vai voltar lá de novo, e de novo, e de novo, e não vai resolver. Porque aquele piazinho, aquele de 3 anos... O Estado, ele, quando ele foi optar, quando ele foi exercer o livre-arbítrio, ele só tinha, teoricamente, conhecimento de uma opção. O Estado não proporcionou para ele a segunda opção. Ah, professor, mas aí o cara ele poderia optar por não entrar na criminalidade. Sim, claro que poderia, mas olha a força que ele teve que fazer para não entrar na criminalidade. Ou, pelo menos, a probabilidade de ele entrar naquela criminalidade é maior. Por que o Estado não diminui essa probabilidade? Por isso que eu brinco com essa expressão de direito penal de probabilidade. Diminui a probabilidade de alguém entrar na criminalidade. Se você diminuir a probabilidade de alguém ingressar na criminalidade, teoricamente, provavelmente, você vai ter uma massa carcerária menor. Teoricamente, há uma probabilidade do Estado gastar menos com presídio. E, teoricamente, há uma probabilidade de nós vivermos melhor. E sabe por que isso não acontece? Por uma razão bem simples. Porque se você começar agora a adotar políticas públicas para atacar a causa e não os efeitos, os resultados vão demorar pelo menos uns 20 anos para aparecer, porque eu tenho que mudar toda a mentalidade das pessoas, inclusive de nós. Inclusive de nós. Porque eu sei que muitos devem estar pensando, porra, esse cara aí o que está falando? O cara é um cara de esquerda. Esse cara, porque bandido tem que se ferrar. Cara, bandido tem que cumprir pena, velho. Tem que cumprir pena. E tem que cumprir pena pelo menos da forma mais digna possível. Bandido tem que cumprir pena. Cumpriu, pegou, foi processado, julgado, condenado, vai cumprir pena. Cumpriu tua pena, volta. Mas volta melhor. Volta para não fazer as mesmas merdas que tu fez. Volta. Ou você volta ao convívio social. Mas de que jeito que esse cara vai retornar ao convívio social, velho? Do jeito que a colega mostrou antes? Tu dá um tratamento desses, de choque no cara, e tu quer que o cara depois te trate bem, é isso? Você realmente acredita nisso? Que esse cara que lá foi submetido a todo tipo, toda sorte de desumanidade, esse cara que contraiu doenças de pele, esse cara que teve que ver a sua esposa, ter visita íntima com a sua esposa, com outros vendo, com apenas uma cortina, porque é assim que eles fazem visita íntima, com apenas com um lençol tapando. Você quer realmente que esse cara venha e te respeite depois, é isso? Você que ataca lá nas redes sociais, você que diz que bandido bom tem que estar preso, você que diz que tem que se ferrar, cara, você vai ser a vítima desse cara.
Só que para nós mudarmos essa mentalidade, 20 anos, para começar hoje, 20 anos. Esta mentalidade e também iniciar com políticas públicas para atacar a causa, para diminuir a probabilidade daquele menino de 3 anos, para aquele menino de 3 anos, ele ingressar no mundo do crime e reforçar a massa carcerária. 20 anos, no mínimo. De quanto em quanto tempo é a eleição? De quanto em quanto tempo a eleição mesmo? De 4? Vamos considerar. Vamos na normalidade, de 4 anos. Tu acha que alguém vai ter um altruísmo de fazer políticas públicas agora para ver resultado daqui a 20 anos? O nosso problema não é de criminalidade, violência. Nosso problema é de políticas públicas. Nosso problema é de gente com altruísmo suficiente de entrar e querer efetivamente fazer alguma coisa e de forma contínua. Enquanto isso não acontecer, nós vamos sempre engrossar as fileiras da massa carcerária, nós vamos sempre engrossar as fileiras da criminalidade. E não me venha com esse papo furado de você diminuir a criminalidade. Não me venha com esse papo furado que nós vamos resolver o sistema, a solução, vamos resolver o problema do sistema carcerário. Isto, meus amigos, é conversa fiada, conversa para boi dormir, conversa para a plateia. É o discurso bonito. É o discurso bonito sem nenhuma efetividade. Querem aumentar as penas? Aumentem. Querem tornar crimes hediondos? Criem. Querem discurso bonito? Discurse. Mas façam políticas públicas efetivas. E lá na base, diminua a probabilidade daquele piá de 3 anos voltar a ser criminoso. E isso é tão burro, que é muito mais caro de você construir presídios do que você construir várias escolas. É uma política suicida. É uma política burra. E sabe como é que são as alternativas para o sistema carcerário? Não vem do Estado, vem dos conselhos de comunidade, vem daqueles que têm o poder local, aqueles que se sensibilizam dentro da comunidade, dentro dessa região, e que resolvem fazer alguma coisa, porque o Estado não ajuda. Até para pintar a parede do presídio, para pintar os banheiros, para arrumar, dos agentes penitenciários, é o conselho da comunidade. Por isso que eu vou fazer vou conclamar vocês que são advogados, são jovens, criminalistas, tentem entender como é que funciona o conselho da comunidade, o patronato, como é que funciona, e tentem também fazer parte, tentem também ter aquela sensação de pertencimento, porque isso não é de você pegar e fazer algo para os presos. Aquela concepção, e eu acho feio isso, porque você vai fazer para os presos, não é para os presos, bota isso na tua cabeça. É para você, velho. Esse preso, ele está fudido já está ferrado, esse cara ele vai sair e vai te ferrar. Tire da cabeça que é só para os presos, é também para os presos, mas principalmente para o teu filho. Principalmente para ti, porque esse cara ele vai voltar, e vai voltar com sangue nos olhos. E se contentem só com sangue nos olhos. Perceberam? Então, tentem fazer uma reflexão crítica, tentem refletir com mais racionalidade, com menos emoção. Vamos parar com essa história de polarização, tu é A ou tu é B. Se tu não é A, então tu não presta, se tu é B, tu não presta. Essa polarização, essas discussões que são discussões vazias, isso nós temos que começar a refletir. É como se fosse no Sul, tu é Grêmio e tu é Inter. Velho, nós somos Brasil, nós queremos um objetivo único, nós queremos que as coisas melhorem. E para isso nós temos que ter um pouco mais de humanidade, nós temos que ter um pouquinho mais de racionalidade, nós temos que ter um pouco mais de coragem para você enfrentar os problemas da forma como eles devem ser enfrentados, sem soluções simplistas para temas extremamente complexos.
É basicamente isso que me move hoje de vir lá do Rio Grande do Sul para a Teresina e participar de um evento de jovens advogados. Eu vejo jovens advogados já atuantes também nessas associações. Acho que vocês, advogados, devem, sim, ter esta aproximação. Também tem que entender o seu papel social, o seu papel na sociedade. Vocês têm que ter uma coisa, o advogado, e eu falo para os advogados, advogado, ele é protagonista, gente. Advogado, ele não é coadjuvante, ele é protagonista dentro do sistema processual. O juiz, promotor e advogado, tudo em pé de igualdade, paridade de armas. É assim que tem que ser, é assim que você tem que se comportar. Porque se você não se comportar assim, provavelmente você vai ser subjugado. Então você entra sabendo que você também é um protagonista, que você é essencial para a justiça, você também é aquele que vai promover a justiça. É a partir dos advogados que muitas vezes injustiças, aliás, a maioria das vezes injustiças são praticadas e jurisprudências são formadas. É a partir de você, advogado, que as coisas podem mudar. E você, estudante, cara, aproveita esse momento da tua vida. Aproveita esse momento da tua vida para você crescer, para você refletir, para você criar o teu espaço para ser ainda mais feliz. Aproveitem, porque vocês são, talvez, a nossa esperança para que a gente mude esse estado de coisa que nós estamos, estado de coisa inconstitucional. Muito, muito obrigado.